Olá pessoal, meu nome é Caroline, eu tenho 28 anos e eu vim contar um pouquinho da minha história e do meu tratamento com Estalopram. Então, como tudo começou? Em outubro eu fiz uma cirurgia na coluna e foi até um procedimento simples, porém eu fui submetida a uma anestesia geral e eu tive uma reação à anestesia. Eu não conseguia mais dormir. Então eu deitava para dormir, mas o meu cérebro não desligava. Em decorrência disso, eu adquiri muita ansiedade, porque o que acontecia? Eu deitava, o meu cérebro não desligava, eu achava que eu não ia conseguir dormir, e aquilo ali eu não dormia e ficava cada vez pior. Eu passava noites em claro, andando da sala para o quarto, e no dia seguinte eu parecia um zumbi, né? E isso afetou toda a minha vida. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia fazer exercício físico, isso me anulou muito, né? E até antes da cirurgia eu nunca tive problema com insônia, eu dormia muito bem. Isso durou mais ou menos umas 2 semanas. Só que em decorrência da insônia, eu adquiri muita ansiedade. Eu adquiri os sintomas da ansiedade, que foram frio na barriga, palpitação, eu tinha dores de barriga, eu chorava, tinha vezes que eu chorava o dia todo, sem motivo nenhum. Eu comecei a perder esperança, né, com as coisas, com o futuro, eu não conseguia me alimentar direito e em decorrência disso eu resolvi procurar um psiquiatra. Embora no início eu tive um pouco de resistência, porque eu procurei o psiquiatra com o intuito de tomar um remédio para dormir, porque eu falei, se eu não dormir, eu não vou conseguir mais fazer nada na minha vida. Então, na hora que eu vi que não tinha mais como, eu resolvi procurar um psiquiatra. Quando eu procurei o psiquiatra, ele me informou que eu tinha um transtorno de ansiedade em decorrência da insônia e que estava iniciando a depressão. Eu achava que a depressão era quando a pessoa queria ficar dentro do quarto, só deitada, só dormindo, sem fazer nada. Mas ele me explicou que a depressão tem vários aspectos. Quando você começa a perder a esperança no dia a dia, a esperança no futuro, a vontade de fazer as coisas que você tinha prazer, isso é a depressão, né? E aí eu comecei a perceber que a anestesia com a falta de sono só foi um gatilho. Na verdade, eu já tinha os sintomas anteriores. Muitas vezes eu tinha dias que eu acordava muito triste, sem saber o motivo, sabe? Eu achava que era TPM, mas não era. Já era ali o início da depressão. E foi necessário a perda do sono para eu poder procurar auxílio. Quando eu passei no psiquiatra, ele inicialmente me receitou a Duloxetina de 30 miligramas e o Zolpidem, que era um remédio para dormir, que ele era o produtor do sono. Então ele não é um tarja preta, ele é um tarja vermelha, tá aqui, né? E ele me ajudou e tem me ajudado bastante, tá? E o que acontece? Quando ele me passou a Duloxetina, que é um antidepressivo, eu tomava ela após o almoço. Só que eu comecei a ter muitas reações. Eu tinha muita dor de cabeça, a minha vista estava muito embaçada e com 15 dias tomando o antidepressivo, eu estava bem. Então, até mesmo por falta de conhecimento, em decorrência dos sintomas que eu estava tendo, né, que é os efeitos colaterais do medicamento, eu já estava bem, já tinha passado ansiedade, ainda dormia com o medicamento, mas eu falei, bom, vou parar de tomar a Duloxetina. O doutor me alertou que os sintomas iriam voltar, mas eu não acreditei. Eu achei, bom, eu consigo vencer isso, com 15 dias eu tô ótima, vamos continuar. Mas infelizmente os sintomas retornaram, e mais fortes ainda, né? E foi um dia horrível para mim, e aí eu decidi, não, eu preciso levar esse tratamento a sério. Conversei com o médico, expliquei os efeitos colaterais e ele resolveu mudar a minha medicação. E aí ele mudou para o Efcentus, né, que é o oxalato de estalopram.
10 miligramas. Como eu comecei? Eu comecei a tomar 4 comprimidos, meio comprimido durante 4 dias, e depois eu comecei a tomar o comprimido inteiro, ou seja, eu comecei a tomar as 10 miligramas. Gente, a primeira coisa que eu recomendo, quando você começar a tomar o medicamento, não olhe a bula, não leia a bula. Porque se você ler, você vai ver todos os efeitos colaterais que tem e você vai ter medo, né? E nem sempre o medicamento vai te dar o efeito colateral. Por exemplo, eu comecei a tomar o estalopram, eu não senti nenhum efeito colateral aparente, né? Eu tenho me sentido muito bem. Hoje é o 12º dia de tratamento. Tem dias que eu confesso que ainda bate um pouco de tristeza, às vezes vem uma palpitação, mas eu sei que isso é com o tempo, né? E aí eu estudando, eu pesquisando bastante, eu consegui perceber que o medicamento, ele vai tratar os sintomas. É necessário um tratamento, no meu caso, 6 meses. É um tratamento que é necessário ter paciência, né? Porque o antidepressivo, ele não é igual a um remédio para dor de cabeça que você toma, meia hora depois faz efeito, né? Os efeitos começam a aparecer em média com 1 a 2 semanas que você consegue realmente falar, olha, tá fazendo efeito o medicamento. Mas mais importante que isso é você buscar a causa. A causa para a sua depressão, a causa para o seu transtorno de ansiedade, porque até eu sofrer com isso, eu nunca tinha ouvido falar de transtorno de ansiedade. E mesmo a depressão era algo muito distante para mim. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho feito coisas que me faz bem. Eu tenho procurado tratamentos alternativos, eu tenho feito acupuntura, eu tenho feito pilates, eu tenho feito exercício físico, porque o exercício físico, ele ajuda na liberação da serotonina e da endorfina, então dá aquela sensação de bem-estar, de prazer. Então, ele auxilia muito na depressão e também auxilia no sono. Como tem acontecido com relação ao meu sono? Eu ainda tomo o Zolpidem. O Zolpidem, eu não falei, ele é de 10 miligramas, tá? Só que eu não tomo o comprimido todo, porque o primeiro dia que eu tomei, no dia seguinte eu fiquei com uma ressaca muito grande. Eu não tomo, eu tomo meio comprimido ou 1/4, e ele ajuda a produzir o sono. É importante você tomar na hora que você já for deitar, ou de preferência já estiver deitado, porque ele vai te induzir a um sono profundo, né? E você vai acordar no dia seguinte bastante descansado, tá? Eu ainda tomo ele, então já faz 1 mês que eu tô tomando. Tem dias que eu durmo sem o Zolpidem, mas eu ainda continuo dormindo e acordando. Mas é porque eu sei que o antidepressivo ele vai fazer efeito ainda, que isso ainda é decorrência da minha ansiedade, e eu tenho trabalhado isso. Vou começar a fazer psicoterapia, porque é muito importante. Então, eu quis fazer esse vídeo para que você que está passando por isso saiba que você não é o único. Eu, assistindo vídeos de outras pessoas, percebi que eu também não sou a única pessoa que passa por isso. Tem muitas pessoas passando por isso. E eu acho importante a gente divulgar, a gente fazer vídeos falando da nossa experiência, né? Hoje é o meu 12º dia com o estalopram. A minha dor de cabeça, ela passou, então eu tô muito feliz. Eu não sabia, quando eu fui no neurologista, ele me disse que muitas pessoas que têm enxaqueca é tratado com antidepressivo. Então, o antidepressivo, ele vai te ajudar em vários aspectos, né? Para tranquilizar, para trazer aquela sensação de alegria. E é importante, gente, no tratamento, ter o apoio da família, né? Porque é muito difícil você falar, as pessoas muitas vezes não entendem o que você está passando, acha que você, olha, pensa em coisas positivas, sai dessa. Claro, você tem que fazer isso. Quando vinha aquele sentimento de tristeza, quando vinha aquela palpitação, aquela angústia sem motivo, é necessário você desviar o foco, é necessário você sair, passear, estar com a sua família, mas você precisa saber que também você precisa do auxílio, do medicamento e também se tratar com métodos alternativos. Porque quando passar o tratamento, quando terminar o tratamento, você vai ter que viver sem medicamento. Então é importante você pesquisar qual foi a causa, né? Qual foi a causa que fez com que eu tivesse esse transtorno de ansiedade, essa depressão, né? Então é isso. O meu vídeo é para falar que não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que nós temos que vencer dia após dia. É importante a gente dividir experiência, sim, e eu tô aqui.
tá bom, gente? Mande seus comentários, a gente vai se falando. Eu quero fazer novos vídeos à medida que for passando os meus dias de tratamento, para poder trazer para vocês as informações necessárias, tá bom? Foi um prazer, tudo de bom e fiquem bem.